Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos trazendo as novidades do esporte. Bruno Alves, zagueiro, é o novo reforço da equipe do São Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Alexandre Matos, diretor do Palmeiras, é ameaçado de morte. Derrota para a equipe do Vitória não abalou o elenco do Corinthians, que joga nesse final de semana contra o Lanterna Atlético Goianiense. Santos não marca há 3 partidas consecutivas e isso está preocupando o técnico Levir Coupe. Italiano culpa a torcida que fez vaquinha pela não classificação do América Futebol Clube. Ciclista riopretense fatura título paulista na prova contra o relógio em Maringá. Tudo isso e muito mais você começa a conferir agora aqui na sua TV Rio Preto. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já trazendo todas as novidades para você. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estâncias Trevisan, tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan, ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, começando o Esporte Cidade, vimos aí, né, que o presidente do América Futebol Clube culpou aí o América Sempre Forte, aquele pessoal que é ligado ao América Sempre Forte, que fizeram uma vaquinha, conseguiram aí, se eu não me engano, R$4.500 para o bicho do América Futebol Clube ganhar da equipe do Mauaense. Mas o América acabou perdendo por 2-0, fora da competição, na 4ª divisão, e agora aguardar mais um ano aí nessa divisão B do Campeonato Paulista, e portanto não estou entendendo essa culpa aí do italiano culpando a torcida do América Futebol Clube. Se é uma injeção de ânimo para o jogador ganhar o jogo, isso quer dizer, então o time jogou à vontade, querendo fazer gols, querendo marcar gols contra a equipe do Mauaense e acabou sendo surpreendido. Será que foi isso, Oscar? Boa tarde, Adinho, boa tarde aos amigos, pessoal que está sempre ligado aqui com a gente no Esporte Cidade. Olha, é lógico, isso é uma coisa que nós já estamos acostumados. Aliás, não é só no esporte, não. No Brasil todo, em quase todos os segmentos. Sempre a gente, quando fala em alguma coisa, a gente costuma empurrar a culpa para o outro. Olha, eu não vejo nem ele como culpado, eu não vejo nem o italiano como culpado. Eu vejo que foi um esquema de jogo. Eu acho que culpado disso aí foi o Mauaense que veio aqui, precisava vencer e venceu. Coisa que o América deveria ter feito, está jogando dentro de casa. Agora, incentivo para ganhar jogo, Edinho, a gente sabe que isso aí é uma coisa que realmente motiva. O que ele está querendo dizer pela matéria
que a gente viu aí, que a gente leu, é que incentivando o pessoal fazendo a vaquinha, né? Isso automaticamente faria o time sair para o jogo, faria o time ir para poder vencer esse jogo e ganhar realmente essa graninha aí. Só que o pessoal tem que analisar também da seguinte forma: se você não faz isso, também poderia estar criticando porque não incentivou os jogadores, não mostrou alguma coisa, uma força de vontade. Isso aí mais é uma briga política, porque eu percebo que esse pessoal do América Sempre Forte, desse grupo, passou a ser um adversário político dele, né, do italiano. Então aí você joga a culpa. Não existe aí. A culpa é o seguinte: o time não jogou bem, né? O time não fez aquilo que realmente precisava fazer e acabou perdendo em casa. Então, não vejo que isso possa você oferecer um bônus, oferecer uma caixinha. Eu acho que o pessoal que tomou essa decisão tomou na boa vontade, Edinho, tomou tentando fazer o melhor para o América, porque esse pessoal é realmente torcedor do América. Eles querem ver o América de volta à primeira divisão. E, claro, você vai enfrentar obstáculos. Não é porque você fez um grupo muito bom, que eu acho que o América fez uma campanha boa, perdeu esses 2 jogos, perdeu justamente na hora que não podia perder. Então, a gente lamenta. Eu sei que tem muita tristeza, o pessoal está triste por causa disso, mas vamos tentar ir para o ano que vem, vai esperar um pouquinho mais, mas se preparar melhor. Eu acho que faltou uma coisa disso, você vai de concordar comigo. Eu acho que nesse momento que o América precisava chegar a essa segunda fase, veio para essa segunda fase, faltou um pouquinho de alguns jogadores experientes. Não é só trabalhar com garoto. O garoto vai muito na emoção, joga, tem vitalidade, mas faltou aquele jogador de meia que pudesse orientar esses garotos. Eu acho que faltou aí 2 ou 3 jogadores experientes, coisa que no início o italiano não queria jogadores experientes dentro do grupo, e eu me lembro disso numa entrevista que nós fizemos logo no início. E agora pagou o preço então, né? Porque tomou gol aos 42 minutos do segundo tempo e, portanto, se não tivesse tomado esse gol, né, aos 42 minutos do segundo tempo, o América estaria classificado e, portanto, então, por um gol, tira então a equipe do América da sequência desse campeonato da 4ª divisão, né? A gente sabe que realmente não é fácil uma divisão como essa aí. O América vinha bem, contratou aí o técnico Jorge Saran, fez um bom trabalho na equipe do América. A gente sabe que estava faltando apenas um ponto, né? E às vezes nem precisava desse um ponto. E acabou então em 2 jogos o América perdendo as 2 partidas. Perdeu lá contra a equipe do União Mogi e perdeu aqui em casa para a equipe do Mauaense por 2-0. Poderia ter perdido por 1-0 e estaria classificado. Faltou a experiência, aquilo que a gente precisa dentro de um grupo. Jogadores experientes. Às vezes, a gente tem lá garotos de base, porque a gente percebe ali que praticamente todos esses garotos que estavam jogando na América é tudo sub-22, Edinho, sub-23. E a gente sabe disso. É importante, tinha garotos lá de 17, 18 anos jogando. Ora, que o América gastasse um pouquinho mais, mas trouxesse 3 jogadores experientes para um momento desse, eu acho que seria muito melhor você gastar um pouco mais do que você ir para o ano que vem, brigar de novo, ter todo aquele processo de começar a preparação, né? E aí você vem, joga a fase de grupos, tudo isso aí gera um custo. Talvez esse custo poderia ser evitado, né, de ter que voltar tudo lá atrás, se tivesse gastado um pouquinho e trouxesse 2 jogadores experientes para conter essa bola no meio campo e segurar esse resultado. Mas já aconteceu e a gente sempre coloca aqui, né? Aconteceu e agora você tem que esquecer, né? Levantar a cabeça, como dizem os jogadores, né? Vamos levantar a cabeça e partir para outra. E é o que vai ter que ser feito agora. Esses erros não podem acontecer mais, tem que se preocupar com isso, porque, Série B é difícil, a gente já acompanhou a Série B muitas vezes, então nós sabemos que o América tem que se preparar mais. Bom, agora o América tem que pensar no Sub-15, Sub-17 e também o Sub-20, que tem uma parceria com um monte de jogadores aí, né, de Campinas, e, portanto, então, né, as equipes Sub-15 e Sub-17. Ainda tem incertezas políticas no América Futebol Clube, porque vamos ter eleições em novembro no América, não sabemos se o italiano que fica aí no poder do América Futebol Clube, por isso, então, fica essa indecisão se o Jorge Saran fica aí para a Copa São Paulo, juntamente com os jogadores da equipe do América Futebol
Futebol Clube, não sabemos também, né, se o América vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e, portanto, né, agora fica a incerteza sobre o técnico Jorge Saran, se fica ou não, se dá continuidade a esse trabalho que foi feito nessa divisão B, né, do Campeonato Paulista. E agora, então, vem aí as eleições em novembro e, então, agora é aguardar para que possamos ver, né, o que pode acontecer com o futuro do América Futebol Clube. Agora, dizer que o América sempre forte, fez aí essa vaquinha e, portanto, foi atrás aí de recursos, conseguiu R$ 4.500, que jogar a culpa na torcida do América Futebol Clube, eu acho que não é bem por aí, não. O América tem que repensar, e principalmente o italiano, repensar no que disse, dizendo, né, que a culpa é da torcida do América Futebol Clube. A culpa é de todo mundo, né, que teve dentro de campo, da comissão técnica, dos jogadores, que não souberam segurar o time do Mauaense e com isso, então, teve a derrota. Não vejo a torcida como culpada, Edinho. A torcida só prestigiou. Inclusive, eu tive observando a quantidade de torcedores que presenciaram, principalmente compareceram nesses jogos. Ora, eu até fiquei surpreso com a quantidade. Então, o pessoal foi lá, incentivou. Mas diminuiu muito, né, Oscar? Porque no jogo decisivo tinha 660 pessoas. Já chegamos a ter ali, né, quase 1.300 pessoas assistindo o jogo do América. Não, tudo bem, Edinho, eu até concordo. Poderia ter muito mais torcedores, a gente sabe disso. Mas você vê, a responsabilidade, existe aquela preocupação. Estavam preocupados com eleição, política e todo esse negócio com o sócio, quem ia votar, tudo isso aí que a gente sabe. Tirou um pouquinho o foco dessa partida que era importante, a gente chegou até a comentar isso aqui. Então, a torcida, por exemplo, a torcida Amor e Lealdade, eles cobram muito, viu, Edinho? A torcida cobra mesmo, é lógico, eles estão cansados de sofrer. Ora, nós estamos cansados de sofrer, de ver o América nessa situação, né? O América que veio caindo, ó. Quando estava na A3, Edinho, eu tive eu acompanhava um pouquinho mais de perto, depois a gente se desilude, né? Simplesmente com o tratamento que recebe, sabe? E eu fiquei muito preocupado quando o Zé Branco assumiu e depois o time caiu para a Série B. Porque eu sabia o quanto que é difícil você sair de uma B para ir para uma Série A3. Ora, todo o trabalho que eles planejaram, que fizeram, que a gente acompanhou, quando não muito perto, nós iniciamos um trabalho perto, depois a gente se afastou e nós temos os motivos para ter se afastado. O que a gente percebeu, Edinho, que houve muita mudança de rumo. Uma hora estava fazendo um acordo com uma hora com o outro, parceria com um, parceria com o outro, e depois o pessoal muda repentinamente. Então, a responsabilidade de tudo que aconteceu com a América é a responsabilidade da diretoria. Não tem que responsabilizar a torcida. A torcida faz aquilo que realmente é importante. É comparecer aos estádios, é apoiar o time, e quando a coisa vai mal, eles cobram mesmo, e eles estão no direito deles. Bom, o time do Rio Preto recebe o Santos nesse final de semana, já que perdeu por 1-0 no futebol feminino e agora então joga contra o Santos lá no estádio Zé Maria de Campos Maia, em Mirassol. Esse jogo acontece no próximo sábado, às 15 horas lá em Santos. E o Rio Preto Vailers bateu a equipe do Taquaritinga, hein, rapaz? Vai bem aí o Rio Preto Vailers no futebol americano e, portanto, né, mantém a invencibilidade nos campeonatos que disputa. Parabéns aí, né, ao Matheus Camargo e toda a moçada aí do Rio Preto Vailers que, ganhou do Taquaritinga nesse final de semana. E tivemos também o Luiz Henrique Flauzino ganhando a prova contra o relógio em Maringá no ciclismo. Parabéns aí ao Luiz Henrique Flauzino. Nós vamos ao intervalo e voltamos já conferindo muito mais novidades do esporte para você, falando das contratações aí, do pessoal ameaçando, hein, Alexandre Matos, a diretora da equipe do Palmeiras, e, portanto, então, né, ameaçando de morte, né, o diretor aí do Palmeiras, né? Deve ser a torcida aí, Mancha Verde. Será que é a Mancha Verde? Ou será que é algum torcedor aí do Palmeiras que não está contente com o que vem vendo, com o que vem vivendo, né, a equipe do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro? Nós vamos ao intervalo e voltamos já. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional.
Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estâncias Trevisan, tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan, ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, ontem tivemos um jogo pelo Campeonato Brasileiro, na sequência da rodada, e o Fluminense acabou batendo o Atlético Mineiro por 2-1. Esse jogo aconteceu lá no Rio de Janeiro e, portanto, então, tá aí, né, o Fluminense ganhando por 2-1 da equipe do Atlético Mineiro. O Micali ganha uma, mas de repente não dá frente vermelho, né? Olha, com essa equipe do Atlético Mineiro não, hein, rapaz? Olha, Edinho, não dá. Tem bons jogadores, né? Bons jogadores. A equipe do Atlético Mineiro é uma das equipes que investiu tanto quanto o Palmeiras. Tanto é que é considerada uma equipe que está decepcionando. Agora, em relação ao treinador, Edinho, a gente criticar também, a gente também está sendo severo demais. Mas eu não vejo ele como um treinador com um perfil para dirigir o Atlético Mineiro. Essa é a realidade. Claro que a diretoria do Atlético deve ter visto isso, ganhou aí a medalha das Olimpíadas, coisa inédita, mas a gente sabe muito bem o grupo que ele tinha, né? Então, só que a gente percebe que ele tem deixado alguns jogadores aí de nome no banco, e eu fiquei até surpreso ontem vendo o Fred no banco, sabe? Robinho no banco. Mas eles não estão em boa fase. Cara, não estão em boa fase, mas são jogadores que incomodam. Então... Não, eu tô falando também que o Fred estava no banco da equipe do Fluminense. Exatamente, também, né? Exatamente. E o Micali, Oscar, que ele não queira, vai me dizer que o Filipão não botou a colher lá na equipe do Brasil, quando o Tite almoçou também junto com ele lá. Que hora que o Tite almoçou com ele, depois ele mudou o time, pôs o Luan no jogo, né? E aí acabou então dando aquele jogo bom do Brasil, aquele entrosamento entre o Robinho e o próprio Luan, né? Então ele não está ainda aprimorado nessa equipe do Atlético Mineiro, com certeza que tem bons jogadores, mas até agora o Micali ainda não disse porque veio. Não. Né? Naquela época, sei que é pouco tempo, né? Naquela época a seleção melhorou porque o Tite foi lá. Porque, Edinho, eu aceito conselho de pessoas que realmente têm exemplo para me dar. Eu não vou aceitar conselhos e não vou seguir alguma coisa de pessoas que têm situação mais difícil do que eu. Ninguém, Edinho, faz parceria com gente quebrada. Eu estou dizendo isso em termos de futebol porque é o seguinte, ele é um bom treinador, tudo, mas aí não para nível de Atlético Mineiro. Eu percebo que o Atlético Mineiro ele necessita de um treinador com um perfil necessário para comandar esses jogadores, porque ele tem jogadores ali, Edinho. Aí o gol do Valdívia, né? Então, Valdívia que entrou no segundo tempo e acabou marcando o gol, né? Eu achei que até ia haver aí uma reação do Atlético depois desse gol, mas a gente percebe que ainda é um time apático, que erra muito passe. E o
E o time do Fluminense é uma molecada nova, muito veloz, né? Que também sabe aquilo que quer e muito bem dirigido. Tem que analisar também nesse sentido. O Abel sabe muito bem o limite de cada jogador. Você vê que ele faz as substituições, Edinho, e são substituições que realmente entram e dão conta do recado. Você viu ontem nesse jogo, né? E, vamos falar a verdade, né? Esse Henrique Dourado, ele está num momento mágico, numa fase sensacional. Olha o gol que ele faz ali de cabeça, ó. Sobe, entra a zaga, né? Quando eu disse que o Fred é do jogador do Fluminense, não. O Fred é jogador do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, exatamente. E o Henrique Dourado, ele subiu bem ali, ó. Veja bem. Não, né? Ele tá numa fase, Edinho, aquela fase é o seguinte, tudo, você pode ver, ó, cruzamento certinho na cabeça dele. E é um jogador batalhador, viu? Eu tenho visto algumas partidas do Fluminense. É um jogador que briga pelo seu espaço. E é o artilheiro da competição com 12 gols, né? Tá aí. O Palmeiras vai lá contra o Borja e teve esse jogador na mão, né? Você sabe muito bem que teve esse jogador. Mas isso aí é opção técnica, né? Normalmente os técnicos. Será que é por isso que o pessoal está querendo matar o Alexandre Matos aí? Porque estão culpando ele pelas contratações da equipe do Palmeiras, pelas eliminações da Copa do Brasil, na Libertadores e pelo dinheiro gasto até agora, mais de 100 milhões. Eu vou falar uma opinião minha, Edinho, mas assim, muito rapidinho. Acontece o seguinte, hoje se fala nisso, mas essas contratações e tempos atrás, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, ninguém falava isso. E não houve muitas mudanças. Ninguém pensava em matar o Alexandre Matos e fazer o que... Eu acho que isso aí é um caso de polícia, eu acho que algum torcedor que realmente está revoltado, mas simplesmente foi um elenco, foi contratado reforços que não deu certo. Porque se você analisar todos os reforços que foram contratados pelo Palmeiras, todos eles... O currículo é bom. O currículo é bom. O outro lá era artilheiro na Libertadores, era artilheiro junto com... Era o parceiro do Guerra. Pega os jogadores que o Palmeiras contratou e vê o histórico desses jogadores, vê o currículo desses jogadores. Currículos excelentes. Agora eu te pergunto, se você é diretor de um clube, você não contrataria esse jogador? Você não traria esse jogador? Simplesmente ele trouxe, só que infelizmente não deu certo. E não vai dar certo, Edinho, porque já virou o quê? Já virou um problema sério lá. Já perdeu a confiança e tudo mais. Eu acho que vai ser difícil acertar. Bom, e o São Paulo trouxe o Bruno Alves, zagueiro da equipe do Figueirense, não estava recebendo na equipe do Figueirense, então ele acabou rescindindo o contrato e veio para a sequência do Campeonato Brasileiro. Um jogador de 26 anos, e o São Paulo também perde o Wesley, né, o volante, que acabou indo para lá o time do Luxemburgo na equipe do esporte. Ó, se eu fosse torcedor do São Paulo, dirigente do São Paulo, eu falava, vai Wesley, vai com Deus, porque quando ele estava no Palmeiras, desde quando ele veio, ele também não fez nada. O São Paulo entrou numa burrada de contratar ele, assim como contratou Allan Kardec. E aquele senhorzinho lá que falava assim que o choro é livre, que agora nem no São Paulo está, ele tem uma parte de responsabilidade nesse elenco do São Paulo que está acontecendo. Olha, o São Paulo está contratando um jogador de defesa, ele está certo, porque realmente o problema crônico do São Paulo é na defesa. Se bem que alguns jogadores do meio campo ali, que também foram contratados a peso de ouro, chamado um tal de Cueva, também precisa jogar um pouquinho mais, porque o Hernanes não pode fazer tudo sozinho. Legal, Oscar, ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. Ok, Edinho, eu quero mandar um abraço para a filha do Dendém, a Bruna Alves, uma garotinha, Edinho, que a gente sabe muito bem. Um abraço ao Dendém também. Né? Que ela é o seguinte, o pai dela jogou futebol, tudo, mas a menininha está sempre vendo o nosso programa, todo dia. Bruna, um abraço para você, minha filha. Um abraço para o Bruninho aí, para você, para o Dendém também, né? O pessoal está sempre assistindo a gente aí. A gente fica por aqui, lembrando que o nosso reprise é às 19h30, a gente volta a falar muito mais de esportes amanhã, ao 12:30 aqui na sua TV Rio Preto. Um abraço e até lá.